Olá, muito bom dia para você, um ótimo domingo. Estamos começando o Política Cruzada desta semana. A gente fala daqui a pouco sobre eleições 2022. O Tribunal Superior Eleitoral firmou novamente aquele acordo com as plataformas digitais, as redes sociais, para tentar evitar a desinformação nas eleições deste ano. Daqui a pouco, aqui no Política Cruzada, a gente vai falar sobre este assunto. Mas agora, eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. O governador, mais uma vez presente aqui no Política Cruzada. Governador, um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Danilo. Bom dia a quem está nos acompanhando. É um grande prazer estar aqui de volta. O governador está cumprindo uma agenda aqui pela região, passou por Uberaba, sexta-feira também em Uberlândia, trouxe boas novas na área de saúde e infraestrutura para cá na sexta-feira, né, governador? Exatamente. Na sexta-feira nós anunciamos aqui investimentos que vão começar agora já em março, que é o caso da rodovia MG 497, que liga Uberlândia ao Prata, da MG 190 para a Badia dos Dourados e também da 255 no trecho entre Frutal e Iturama. São investimentos de mais de 100 milhões de reais, com início agora já no mês de março. E além disso, o nosso secretário de Infraestrutura, o Fernando Marcato, que também esteve aqui comigo, anunciou diversas outras obras, 18 no valor de 300 milhões de reais, também em benfeitorias nas vias rodoviárias aqui do Triângulo e Alto Paranaíba. E ainda a concessão do primeiro lote, que terá o leilão agora dia 18 de março. Isso tudo vai fazer com que as nossas rodovias, que há muito tempo não recebem uma manutenção adequada, melhorem substancialmente. Eu queria começar para a gente entrar um pouquinho mais nesse assunto, governador, porque realmente as rodovias administradas, conservadas pelo DER aqui na região estão assim, um fracasso. E o senhor mencionou a questão da MG 497, que liga Uberlândia à cidade de Prata. Além da conservação, lá tem o problema da falta de acostamento, é acidente todo dia, o noticiário da TV Paranaíba aqui não para de mostrar a situação daquele trecho. Mas eu vi que vocês estavam fazendo um movimento com o Ministério da Infraestrutura no sentido de tentar... O que era esse movimento? O Ministério ia assumir aquele trecho novamente, ia entrar com algum investimento? Não, o Estado que vai fazer tudo mesmo. Sim, como se trata de uma MG, que é uma rodovia estadual, o Estado é que vai fazer tudo. Na questão da concessão, é que nós tivemos alguns trechos federais que foram estadualizados para a concessão. O lote que nós estamos fazendo a concessão, consta nele rodovias estaduais e federais que vão passar a ser concedidas para uma empresa. É o caso da BR-365, que liga Uberlândia até Patrocínio. Vocês vão assumir e colocar já no primeiro lote de concessões, né? Exatamente, é isso mesmo. E eu lembro aqui, Danilo, que esse lote vai fazer com que a concessionária faça investimentos imediatamente, ainda esse ano, na melhoria de todas essas estradas que vão compor esse lote, e o recurso que o Estado arrecadar será investido integralmente em outras rodovias. Lembrando que há aí a previsão de um valor expressivo. Agora, governador, havia uma expectativa também que o senhor fosse tentar terminar a questão do anel viário sul aqui de Uberlândia, que é a rodovia de Campo Florido. Ela tem um trecho, aquela obra começou já há muito tempo. Eu ainda me lembro que o deputado Luiz Humberto, que quando estava vivo, tinha anunciado a retomada daquele empreendimento ali pelo DER. Havia um problema envolvendo algumas desapropriações de chácaras que tem ali ao entorno. Aí a prefeitura disse que já tinha conseguido negociar com os chacreiros para poder resolver o problema da desapropriação. O senhor não pretende tocar essa obra também? Então, é uma das que estão pendentes. Vale lembrar que nós reiniciamos essa obra, mas, infelizmente, a construtora alegou desequilíbrio financeiro e quando isso acontece, você precisa fazer uma negociação, uma relicitação e todo o cronograma fica comprometido. Infelizmente, com essa volta da inflação,
que aconteceu principalmente com o aço, que é um dos componentes de toda a obra, com o petróleo, lembrando que nós temos aí a questão da massa asfáltica, fez com que várias obras tivessem um atraso para poder fazer essa renegociação. E se você não faz isso de modo muito transparente, amanhã você é questionado que possa ter beneficiado indevidamente alguma construtora. Então nós somos muito criteriosos, mesmo que atrase, nós estamos fazendo todos os procedimentos para que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, fique satisfeito com aquilo que nós estamos fazendo. Antes pecar pelo excesso do que pela falta, mas infelizmente o usuário fica transitando numa estrada deteriorada que poderia já ter sido recuperada. O Brasil é muito burocrático, nós precisamos rever essa maneira de licitar. Infelizmente, eu tenho de obedecer à lei. E a lei é nova, né? A lei da licitação ainda é nova e ainda ficou burocrática. Ficou burocrático, exato. Nós tínhamos de encontrar um caminho. Governador, para a gente fechar o assunto mobilidade e estradas, nós tivemos no domingo passado, está completando hoje uma semana, uma situação na BR-365. Eu bato muito aqui, desde que eu comecei a fazer esse programa, quando eu recebo alguma autoridade, com relação à BR-365, que eu acho um absurdo essa BR entre Patos e Uberlândia, um trecho tão importante ainda ser naquelas condições. Mas, enfim, a BR-365, o que aconteceu? A Ponte dos Vieiras teve um problema na sua estrutura. A cidade de Patos de Minas está praticamente ilhada, porque o desvio é de 197 quilômetros por uma área que nem asfalto às vezes tem. O prefeito de Patos tentou intervir na situação, o DENIT não deixou. O governo do estado tomou conhecimento dessa situação e, apesar de não ser, claro, uma obrigação do governo do estado, ofereceu apoio e ajuda para tentar resolver o problema e voltar o acesso para o Alto Paranaíba? Sim, Danilo, nós temos hoje, devido ao excesso de chuva, vários trechos de rodovias federais interditados. Mais crítico do que esse aqui que você mencionou é a BR-381 em Nova Era, onde a terra ficou gelatinosa, uma montanha praticamente vai ter de ser removida e recomposta no lugar para que o trânsito seja retomado. E também um desvio superior a 100 quilômetros, atrasando em muito a viagem. Eu tenho mantido contato direto com o Ministério da Infraestrutura, com o ministro Tarcísio, cobrando solução. Mas uma das questões que é claramente técnica e que acaba demandando tempo é que você precisa estar com solo pelo menos úmido, não encharcado, para poder começar a fazer as obras. E com essa quantidade de chuva que nós estamos tendo, isso tem prejudicado muito o andamento. Mas eu tenho cobrado de forma insistente. E temos ainda casos da concessionária não está cumprindo com as obrigações, que é o trecho aqui da 262, entre Araxá e Uberaba, que é obrigação da empresa, concessão mal feita no passado. Então, o que nós vamos estar fazendo aqui em Minas de novas concessões não terão esses erros. A concessionária vai ter de manter as estradas numa condição adequada, o que não tem acontecido. Porque senão não adianta o problema. A gente terceiriza o problema e não resolve, então não vai resolver. Vamos falar do Recupera Minas. Recupera Minas, gente, é um programa que o governo do estado lançou para tentar ajudar os municípios mais prejudicados com a questão dos temporais, das chuvas aqui em Minas Gerais. São um aporte de 600 milhões de reais para mais de 400 cidades prejudicadas. Governador, esse programa já está em andamento. Como é que o senhor está fazendo o dimensionamento desse dinheiro para cada município? Os prefeitos têm que ir lá bater na porta do governo, solicitar? Existe um mapeamento? Como é que está sendo feito isso? Bom, o Recupera Minas, como você disse, são mais de 600 milhões de reais para fazer frente aos danos, às tragédias causadas pela chuva. O nosso trabalho começou ainda em dezembro, que em dezembro nós já tivemos fortes chuvas na divisa com a Bahia, no Jequitinhonha e Mucuri, onde inclusive eu fui acompanhar os trabalhos em algumas cidades. Imediatamente a prioridade foi a ajuda humanitária. Você mandar alimentos para os desalojados, conseguir um abrigo. Isso foi feito através da Defesa Civil do Estado com aquelas do município. E logo depois começamos a segunda etapa. Primeiro, alojamento e alimentação, ajuda humanitária para ninguém ficar sem condições.
vimos que muitas casas perderam tudo. Eu estive dentro de várias delas e o morador me falou, perdi todos os móveis, todos os eletrodomésticos, tudo que eu tinha, exceto a casa. Então criamos o auxílio enchente no valor de R$ 400 por mês, por pessoa, durante 3 meses. Uma casa com 5 pessoas vai receber 1.200 vezes 5, R$ 6.000. Então, dá para essa família, pelo menos, comprar parte do que perdeu. Não vou dizer que vai comprar tudo, mas vai dar para comprar um fogão, comprar uma cama, colchão, etc., para ter um mínimo de conforto. Esse é um dos pontos do programa. Outro ponto que tem um valor maior do que esse, 200 milhões, é para nós reconstruirmos as 2.000 casas que foram perdidas. Dependendo do local, a correnteza era forte e a casa foi destruída. Então, essas pessoas perderam tudo dentro da casa e ainda a casa. Esse tipo de linha de crédito vai possibilitar que essas casas sejam reconstruídas em local seguro. Vale lembrar que todo esse trabalho é feito em conjunto com a Prefeitura. O primeiro, a Prefeitura é que direciona os nomes até nós, de quem foi atingido, confirma isso, as casas destruídas. E temos ainda a questão da ajuda às prefeituras. Muitas avenidas, pontes foram destruídas. Nós estamos antecipando o pagamento do parcelamento que iria até setembro, referente ao acordo da MM. Só aí nós antecipamos 140 milhões de reais para essas 400 cidades. E ainda disponibilizamos linhas de crédito para as prefeituras. Algumas vão ter de adquirir um trator para poder recuperar as estradas rurais. Pelo BDMG. Pelo BDMG. Então ela vai ter um prazo longo para poder pagar esse maquinário ou algum reparo que ela venha terceirizar. E um outro ponto ainda, além das prefeituras, é a ajuda a quem teve o seu negócio prejudicado. Porque eu vi lá em Salinas diversas lojas, empresas que teve tudo destruído. O maquinário, o estoque, acabou tudo. Então nós estamos ainda prorrogando o ICMS para essas empresas e também concedendo linha de crédito para que amanhã esse problema não fique maior. Amanhã você pode estar tendo empresas fechadas e um desemprego maior. E o mesmo com relação à agricultura familiar. Lá no norte de Minas, onde a maioria depende da irrigação, muitos tinham tubulação, bombas para poder levar água até a sua lavoura e aquela correnteza carregou tudo. Então a Emater está fazendo laudos, mencionando que aquele agricultor teve a sua propriedade destruída e nós também vamos estar contribuindo, financiando ou até mesmo doando novos equipamentos, porque aí você tem um problema duplo. Se ele não tiver condição de recomeçar, ele vai para a cidade, em vez de ficar no campo. E nós vamos ter uma inflação maior, porque ele produzia ali algum produto e a produção caindo, o preço aumenta. Então, nós temos de dar uma atenção para esse pequeno agricultor. É muita coisa que tem que se preocupar, né, governador? Sim. Vacinação, governador. Esses dias o senhor colocou nas redes sociais que as pessoas que estão sendo internadas por Covid-19 aqui no estado de Minas Gerais são aquelas que não se vacinaram ou não estão com o calendário completo, com as 2 doses ou as 3 doses. O mineiro ainda está resistente, governador, em vacinar e principalmente agora, em levar o filho para tomar a vacina? Eu te diria que uma minoria, Danilo. Nós somos 21 milhões de mineiros. Eu posso dizer que hoje 2,5 milhões, então nós estamos falando aí de pouco mais de 10%, estão com as doses de vacina atrasadas. Hoje está sobrando vacina nos postos de saúde e eu sempre falo, faltando responsabilidade, porque as pessoas precisam ter consciência. Nós não podemos acreditar numa fake news que chega pelo celular de uma pessoa que nós nunca ouvimos falar e desacreditar um médico que cursou universidade, cientistas que fazem pesquisa e o mundo inteiro está sendo vacinado, países desenvolvidos que têm critérios muitas vezes até mais rigorosos do que o nosso aqui. Então essa desinformação, essas fake news são muito prejudiciais. Eu faço um apelo aqui para quem está nos acompanhando que complete o ciclo de imunização.
e para os pais que levem os seus filhos para vacinar. Está provado, quem procura hoje tratamento médico pela Covid é porque, na grande maioria dos casos, não vacinou. Tá certo. O senhor esteve em Uberaba na quinta-feira passada, eu vi a prefeita Elisa pedindo ao senhor um apoio para deixar a fábrica da Heineken chegar lá na cidade. Essa fábrica está sendo disputada, governador, os prefeitos querem ela porque, claro, é desenvolvimento econômico, muito emprego e tudo mais. Inclusive, eu soube que os representantes já tinham vindo aqui em Uberlândia, conversado com o prefeito Odelmo Leão. O que o senhor está fazendo nesse aspecto? O senhor pode privilegiar uma cidade em detrimento da outra para atender, por exemplo, o pedido da prefeita Elisa? Ou o senhor não entra nesse aspecto? Atualiza para a gente. Bom, o que eu falei ontem em Uberaba, que realmente eu tenho uma grande ligação com Uberaba, até porque sempre tive parentes lá, pela proximidade com Araxá, passei sempre vários dias da minha infância lá. Então é uma cidade com a qual eu tenho uma proximidade muito grande. Com Uberlândia não é diferente, apesar de ser um pouco mais distante. Eu tive uma namorada em Uberlândia, que depois fez com que eu frequentasse Uberlândia, acho que até mais do que Uberaba, entende? Então, cada um com seus propósitos. Cada um com seus propósitos e fases diferentes da vida, né? Mas eu não entro nessa questão. O que o Estado está fazendo é Heineken, está aqui o mapa de Minas, está aqui a relação de todas as cidades, para vocês escolherem. A Heineken definiu que quer uma fábrica em Minas. Chegou, inclusive, a comprar um terreno na região metropolitana, que, posteriormente, ela não conseguiu aprovação devido a ter proximidades com a área de cavernas. Mas, hoje, a decisão está para a Heineken. Eu não entro nessa questão. Ela está avaliando Uberaba, Uberlândia, algumas outras cidades, e eu, que sou araxaense, deveria estar brigando por Araxá. Araxá está na lista também, como as outras. Então, quero deixar claro que é uma decisão técnica da empresa. Ela, com toda certeza, está olhando para Uberaba e Uberlândia com muito cuidado, com a lupa bem analisada, porque tanto aqui quanto Uberaba já tem fábrica de cervejas. O que prova, de certa maneira, que tem água boa, que tem etc. E geralmente ocorre logística dessas empresas irem agrupando fábricas de uma mesma natureza, uma próxima da outra, porque você tem uma série de vantagens, né? Manutenção, mão de obra que trabalhou numa, atende a outra, prestadores de serviços. Para mim, qualquer que seja o local escolhido da Heineken, desde que seja Minas Gerais, eu vou ficar muito satisfeito e vai ser Minas Gerais. Isso ela já deixou claro. Tá certo, é porque você sabe que Uberlândia e Uberaba disputam esses investimentos aqui. Então, né, nós queremos para cá, eles querem para lá, que seja melhor para todo mundo, né, governador? Exatamente. Governador, vamos falar do Recupera Minas, aliás, do Recupera Minas não, do Plano de Recuperação Fiscal, gente, confundi. Plano de recuperação fiscal porque tem lá um alerta já vermelho no Supremo. O Supremo, desde 2018, deixou que a dívida dos estados, do Estado de Minas Gerais com a União, não precisava ser paga, mas disse, olha, isso pode mudar, a qualquer momento pode mudar. O senhor já enviou o projeto lá para a Assembleia Legislativa, mas em algum momento do governo, por questões políticas talvez, a Assembleia, principalmente a alta direção da Assembleia, o presidente e a mesa diretora, se afastou do governo, não colocou isso para andar lá dentro. E agora tem também uma pressão de parte dos servidores. Tem uma manifestação dos servidores da segurança já marcada para amanhã, lá em Belo Horizonte, pressionar a recomposição salarial, mas falar que não quer também o plano de recuperação fiscal. Como é que o senhor vai administrar essa balança aí? Então, nós estamos diante de uma situação complexa. O regime de recuperação fiscal ou plano de recuperação econômica, que eu acho que é um termo mais adequado, vai permitir que nós tenhamos 30 anos de prazo para nós quitarmos essa dívida vencida. O total é 140 bilhões, das quais 40 vencidos de governos passados. Vai lembrar que eu não fiz nenhuma dívida dessa. Pelo contrário, eu tenho pago outras dívidas com as cidades, da saúde, do ICMS,
com o funcionário público, as férias prêmios e outras mais. Então, nós já estamos pagando e ainda temos de pagar muitas dívidas. E o plano de recuperação econômica, tendo esses 30 anos de prazo, faz com que nós tenhamos previsibilidade. Nós vamos começar pagando uma prestação pequena, que vai subindo no decorrer do tempo, e isso é que vai permitir que nós venhamos a dar recomposição salarial, que vai permitir que nós venhamos a poder fazer novos concursos públicos, diferente do que algumas pessoas fazem. Como você falou, muito provavelmente, algumas pessoas na Assembleia são contra esse regime. Da nossa parte, é a proposta para Minas ter um futuro melhor. Já fomos lá da explanação e eles não votaram e não vieram com nenhuma alternativa. E desde outubro, depois de mais de 2 anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência, porque não dá para esperar mais. Como você comentou, o Supremo me chamou, a ministra Rosa Weber, Barroso e Fux, que estão com essas liminares e falaram, elas vão cair. A pandemia está acabando, não há mais motivos para estado de calamidade e vocês precisam se preparar. Ou o regime, ou então prepare-se para arrumar 40 bilhões. Agora, se nós tivermos já ter os 40 bilhões destinados para o pagamento, como que nós vamos fazer? Nós não vamos ter dinheiro para remédio, não vamos ter dinheiro para nada. Para recuperar as estradas, o Estado vai virar um caos. A nossa proposta é essa. Se a Assembleia tiver outra melhor, nós estamos abertos. Agora, me parece que, infelizmente, o que tem lá é um jogo político. Tem gente que ganha com caos, como no passado. Esse mesmo pessoal que é contrário coincide com aqueles que apoiavam o governo do caos, que não pagava em dia funcionário, que não fazia repasse para as prefeituras. Então parece que quando o circo pega fogo é bom para eles, o que não é o nosso caso. E eu, como governador, tenho de ter essa responsabilidade. Eu estou avisando e já fiz tudo o que está ao meu alcance. Agora cabe a eles. Com relação às forças de segurança, quero lembrar que depois de muitos anos, nós demos 13% de recomposição há 2 anos atrás, sempre negociamos, tivemos o maior diálogo com as forças de segurança e vamos continuar assim. Agora, se eles pretendem algo que nós não temos condição de pagar, eu vou ser muito claro também. Tem gente que acha que nós temos um pote de ouro. O que eu falo é que nós temos um pote de dívida. 140 bilhões. Está lá no Tesouro Nacional para qualquer um ver que Minas tem de pagar. E 40 bi já vencidos que serão cobrados. Então nós não temos nenhum pote de ouro. O que nós fizemos foi, nesses 3 anos de governo, equilibrando as contas, arrumando a casa, colocar o trem em cima dos trilhos. Mas falar que a situação de Minas está resolvida, está longe disso. Nós temos ainda 10, 15 anos de muito trabalho para que Minas Gerais venha a ter estradas igual o estado de São Paulo, para que nós possamos fazer melhorias que são necessárias. Nós ainda estamos consertando o que foi estragado durante décadas e vai levar tempo. Governador, mas um ponto polêmico desse regime de recuperação fiscal é a questão da venda das companhias estatais, né? A exemplo da CEMIG, da Codemig também, né? Que eu acho que é Codenge agora, né? Mudou de nome. Então, isso, o senhor chegou a tentar negociar com o Ministério da Economia, o governo federal, alguma proposta alternativa que não precisasse vender essas companhias para fazer a recuperação fiscal, para tentar passar essa recuperação fiscal na Assembleia de forma mais tranquila? Ou isso não é cogitado? Não, existe. Inclusive, o regime de recuperação fiscal foi adotado já aderiram a ele o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro e Goiás. Os estados mais endividados do Brasil já assinaram com o governo federal, porque é a única maneira de você viabilizar o pagamento da dívida. Minas Gerais é o único estado que ainda se negou a fazer isso. E tem uma lei nova do regime que foi aprovada em Brasília ano passado, que dispensa a venda de estatais. Não necessariamente é necessário você vender. E isso, como eu disse, já foi comunicado à Assembleia, mas tem algumas pessoas na Assembleia
que são terminantemente contra resolver o futuro de Minas Gerais. Me parece, como eu disse, que querem o caos. Tá certo. Bom, vamos falar um pouquinho de eleições, porque elas vêm aí, a gente gosta de eleição, viu, governador? O jornalista gosta. Sim. E, claro, o senhor já declarou que vai disputar a reeleição. Eu quero saber como é que estão essas conversas lá. O senhor deve ter, provavelmente pode ter, né, porque eleição é assim, um candidato lá, um adversário lá na capital, que é o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. O senhor está negociando já com outros partidos para fazer uma frente maior, porque o Partido Novo tem uma pegada diferente, tem uma proposta diferente. Como é que o senhor está conversando sobre a eleição? Porque nós já estamos no ano dela. Sim. Bom, Danilo, eu posso te falar que eu acredito num tipo de campanha diferente. Eu acredito num tipo de campanha em que você mostra para o eleitor que o seu trabalho é bem feito, que você é comprometido, que você está fazendo o melhor que é possível. E eu tenho trabalhado pelo Estado de Minas. Como estou aqui hoje, fazendo esses anúncios pela infraestrutura, estive em Uberaba ontem, fazendo os anúncios pela saúde. Nesses 3 anos, nós avançamos em todas as políticas públicas. O Estado hoje é mais seguro, a educação avançou, a infraestrutura, apesar do atraso, está melhorando, agora que nós estamos tendo condição. A saúde, temos hoje um sistema mais bem estruturado, estamos com várias ações na área da saúde. Então eu vejo que a melhor campanha é você fazer um trabalho bom. Infelizmente, no Brasil, você começa a discutir campanha política 2 anos antes. É como se alguém que está prestando vestibular já estivesse olhando que emprego que ele quer. Ele nem formado, nem entrou na faculdade ainda. Então, aqui no Brasil, nós muitas vezes colocamos o carro na frente dos bois. E eu vou estar fazendo campanha, vai ser 30, 60 dias antes das eleições, naquele prazo ali que a lei fala. Eu continuo trabalhando, mas o nosso secretário de governo, Igor Eto, tem conversado com diversos partidos, porque nós sabemos que essa eleição é muito diferente da 2018. Exatamente. A eleição de 2018, eu passei desapercebido de todos os radares. Era um candidato secundário. E hoje nós somos o alvo da artilharia de todos os adversários da oposição. Então, isso vai fazer com que nós tenhamos de ter um grupo, e esse grupo, de certa maneira, já existe e deve ser ampliado. Com alguns partidos, o Partido Novo vai fazer coligações e o Partido Novo mudou, principalmente na gestão do novo presidente Eduardo Leite. O Partido Novo, ao qual eu pertenço, teve no passado uma postura assim, política é suja. Não, existe a política boa. Exatamente. Muitos governantes isso prejudicou a expansão do partido. E isso prejudicou. Então, por que criar um partido se a política é suja? Nós estamos no jogo para poder julgar. Nós vamos respeitar... Jogar limpo, mas exato, jogar. E não dar canelada, chuteirada nos outros. Então, exatamente, nós temos o jogo limpo e temos procurado parceiros bons, que já temos em diversos partidos. Pois é, o senhor falou do Igor Eto e eu vejo que o senhor tem uma aproximação forte com o PSDB. O vice do senhor vai vir de lá? O vice é uma escolha que vai ser definida nos próximos meses. A mídia tem anunciado diversos nomes aí, nós não temos nada de concreto. Vai depender dessas costuras que o Igor Eto está fazendo, está considerando. Então, no momento certo, nós vamos estar divulgando. Não existe nenhum nome definido ainda para vice. E no campo federal, nacional, governador? Porque a gente tem aqui figura do ex-presidente Lula que tem despontado neste momento nas pesquisas de intenção de voto, que tem uma aproximação com o Calil, só que lá o PSD está meio bagunçado, porque o Kassab já aventou a possibilidade de lançar o senador Rodrigo Pacheco, agora mais recentemente disse que quer o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que foi rechaçado pelo PSDB, enfim... O senhor começou a ter uma aproximação no início do mandato muito forte com o presidente Bolsonaro, mas eu percebi que de uns tempos para cá o senhor procurou ter um distanciamento maior do presidente. Para onde o senhor vai caminhar no campo federal? Bom,
Primeiro, Danilo, vamos lembrar, Minas Gerais precisa ter um bom relacionamento com o governo federal. Da mesma maneira que eu tenho bom relacionamento com os prefeitos. Visitei o prefeito Odelmo, que eu estimo muito e considero ele um dos grandes políticos de Minas Gerais, um ótimo gestor público. Todos os prefeitos em Minas, independente de partido, têm acesso a mim. E nós tratamos todos de maneira ética, de maneira correta. Não há prefeito prejudicado ou privilegiado, porque quem paga a conta é a população da cidade. Claro. Então seria uma injustiça muito grande eu falar, para esse prefeito aqui não vai verba da saúde, para esse prefeito aqui não vai ter recuperação de estrada. A nossa decisão é técnica, porque nós temos de respeitar o povo mineiro. E o mesmo eu vejo com relação ao governo federal. Independentemente de quem estivesse em Brasília, eu preciso ter acesso e preciso ter um bom relacionamento. Eu venho do setor privado, com todas as indústrias, prestadores de serviços, bancos, eu tratava respeitosamente. Agora, a política no Brasil virou meio que mandar pedra nos outros, dar estilingada. Eu não compartilho desse tipo de ação. Você pode discordar. Agora, porque eu discordo de você, eu vou para a televisão e vou falar absurdos a seu respeito? Eu acho que é muito mais ético e melhor eu te chamar numa sala e falar, eu não estou de acordo com isso aqui. O governo federal errou? Errou. Eu discordo? Discordo. Agora eu vou tratar disso com o presidente. Não vou para frente da Câmara de TV xingar o presidente. E se amanhã tiver um outro presidente, qualquer que seja ele, eu vou manter essa mesma postura. Eu acho que até é uma questão civilizatória. Mandar pedra não resolve nada. É o esporte mais fácil do mundo, é ver defeito nos outros. E com relação ao apoio para presidente, o Partido Novo tem um candidato que inclusive esteve aqui em Uberlândia ontem, sábado, que é o Luiz Felipe Dávila, participando de um evento do Partido Novo, e eu tenho compromisso com o partido. Então o meu apoio é a ele. Se lá na frente, na corrida presidencial, o novo Luiz Felipe falar nós vamos apoiar o candidato A, B ou C, eu vou caminhar junto por uma questão de fidelidade partidária. E tem também a possibilidade do segundo turno, né, governador? Exatamente. O senhor já tem que ter mais ou menos ali definido alguma coisa. Sim. Bom, não consegui tirar muito de eleição não, mas eu vou só para encerrar a questão do Senado, né? A vaga de senador que vai abrir esse ano é do senador Antônio Anastasia, que virou ministro do TCU, então no campo eleitoral essa brecha está mais aberta. Eu vi que o Gilvan Lacerda, presidente da AMM, esteve conversando com o senhor, porque ele já quer ser o candidato a senador por Minas e tudo mais. O senhor tem conversado também sobre o Senado? Porque o Senado é importante para o governador, né? Exato. Nós temos alguns nomes, né? O Gilvan já manifestou interesse, pelo que eu sei. Nós temos o suplente que substituiu a Anastasia, o senador Sim. Alexandre da Silveira. Provavelmente o PT deve lançar o nome e também está indefinido. Então, essa é também uma questão semelhante ao vice que nós falamos agora há pouco. Porque uma coisa está ligada à outra. Uma coisa está ligada à outra. Nós vamos ter de estar caminhando para poder saber quem vai estar conosco no nosso time ou não. Vamos dizer, a seleção não foi escalada ainda, né? Tá só os olheiros acompanhando aí, como o nosso secretário de governo, o Igor Eto. Tá certo. Romeu Zema, governador de Minas Gerais, aqui no Política Cruzada. Governador, um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença e volte outras vezes, já feito o convite. Foi um prazer estar aqui de novo, Danilo. Sempre bom estar em Uberlândia. Um grande abraço aí, um ótimo domingo para todos. Bom, e você de casa não saia daí, porque a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial e na volta a gente fala sobre o acordo que o Tribunal Superior Eleitoral fez com as plataformas digitais, com as redes de mídias sociais, exatamente para evitar a desinformação, a fake news. O governador falou sobre fake news aqui, né? A gente vai falar isso nas eleições. É um instantinho só, a gente volta já.